Não darei meu louvor a ninguém mais, só a Ele. Não darei meu louvor a ninguém mais, não darei meu louvor a ninguém mais, não darei meu louvor a ninguém mais, só a Ele. Meus irmãos, só da igreja com a paz do Senhor Jesus. Depois vamos adorar a Deus. Nós vamos a missão pedir para nós honrar o Senhor, com este hino que nós vamos honrar. Então eu quero que a igreja adore a Deus comigo. E Jesus, Ele está aqui, amém, meus irmãos? O Espírito Santo está em nosso meio. A sua trajetória e como homem vindo a este mundo, nascido de uma virgem, conforme a escritura veterotestamentária do Antigo Testamento, Gênesis 3 e 15, o primeiro livro da Bíblia, há um registro de Deus. Quando o homem pecou, Deus, ele fez uma promessa. E a promessa de Deus estava já apresentando Jesus. Veja, tantos anos antes, quando o primeiro casal, o primeiro homem, pecou contra Deus, errando assim no alvo, a Bíblia diz que Deus prometeu Jesus, ainda não de forma muito clara, não se entendia ainda muito claro acerca de Jesus, mas Deus disse que da semente da mulher nasceria um, e este iria destruir a antiga serpente, que a Bíblia chama de antiga serpente, que é o inimigo, Satanás. E Jesus então pisaria na cabeça da antiga serpente, isso é uma linguagem simbólica, e aquela antiga serpente lhe feriria o calcanhar. Isto Deus falava, predicando, anunciando a crucificação que viria muitos anos depois. E a antiga serpente feriria o calcanhar de Jesus, simbolizando o ato da morte dele na cruz. Mas que Jesus triunfaria e de uma vez por toda destruiria o mal. Isso já é uma parte escatológica, é o estudo das coisas futuras que ainda vão acontecer. E a Bíblia retrata tudo isso, não teremos tempo para dissertar isso aqui. Mas Jesus foi prometido como a semente da mulher, e ele viria posteriormente, o que veio. Mas quando Jesus veio, ele veio como homem e viveu como homem. Embora ele sendo Deus, e há registro bíblico para isso, pelo menos nós cristãos cremos dessa forma, porque é o que a Bíblia ela retrata e ela registra. Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, ele diz, claro que trazendo uma mensagem, ensinando a igreja a viver de forma humilde, porque Jesus foi humilde e ele é o maior exemplo de humildade. Mas Paulo diz assim, que Jesus, ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Embora ele sendo Deus, mas ele fez questão de vir aqui e viver entre os homens. João escreve o seu evangelho, e na perspectiva do evangelho joanino, João ele fala da divindade de Jesus, porque Jesus ele possuía a natureza humana, mas também ele possuía a natureza divina. Como homem, Jesus sentiu fome. Como homem, Jesus ele sentiu sede. Como homem, Jesus sentiu necessidades. Como homem, Jesus aprendeu um ofício, um trabalho, uma profissão.
Isaías, no capítulo 53, isso é mais ou menos cerca de 700 anos antes de Jesus. Isaías diz que ele seria um homem experimentado nos trabalhos. Somente Isaías fala de Jesus dos 12 anos até os 30. E é neste período que Jesus aprende o ofício da carpintaria. Por isso que Jesus é conhecido nas Escrituras como o carpinteiro de Nazaré. Isso porque o seu pai adotivo, José, era um homem que tinha esta profissão. Então, dos 12 aos 30, Jesus estava aprendendo com José o ofício da carpintaria. Deu para perceber que mesmo ele sendo Deus, ele se fez humilde e ele viveu como um homem aqui. Ele trabalhou, ele passou por momentos aqui. Mas a Bíblia diz que a partir dos 30, Jesus ele começa a cumprir o seu ministério sacerdotal. João descreve o seu evangelho e ele começa o seu evangelho dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Mas o verbo que era Deus, estava com Deus, se fez carne e habitou entre os homens. Então Jesus começa o seu ofício sacerdotal a partir dos 30 anos de idade e ele faz ou cumpre o seu ministério por cerca de 3 anos e 6 meses. É neste período que Jesus começa a realizar grandes milagres, grandes sinais e grandes maravilhas. E quando o texto que lemos diz que Jesus, ele indo a Jerusalém e ele passou ali pela Galileia, a Bíblia diz que certos homens, ou 10 homens, saíram ao encontro de Jesus e foram clamando a Jesus, foram pedindo a Jesus misericórdia, porque eles eram leprosos. Se você ler o livro de Levíticos, no capítulo 13, que fala sobre a lei da lepra, uma pessoa naquela época, hoje melhor conhecida como hanseníase, mas naquela época um leproso, ele estava condenado à morte. A ciência ainda não tinha cura, a medicina nada podia fazer. E uma pessoa que era diagnosticada com lepra, logo estava condenada à morte. Poderia ser ele um pobre ou poderia ser ele um homem poderoso. A Escritura do Antigo Testamento nos fala de um certo homem poderoso, um homem riquíssimo, que era o general da maior potência da época, que era a Síria, a antiga Síria. E este homem era um homem que, por meio das estratégias militares dele, a Síria tinha conquistado o mundo antigo, porque era um homem de um cabedal extraordinário. Mas a Bíblia diz que este homem também era leproso e não tinha como curar, então ele escondia a sua lepra, porque ainda estava no início, e ele escondia a sua lepra. Mas um dia diz que uma menina judia que foi levada como escrava para a Síria e servia na casa daquele homem poderoso, e lá na casa daquele homem ela era serva da esposa dele. E um dia aquela menina percebeu, quando ele chegou e tirou todos os seus paramentos, todas as suas vestiduras, e ela percebeu que ele tinha aquela enfermidade. E esta menina, ela conhecia o Deus de Israel. Eu estou falando do Antigo Testamento. E aquela menina disse à patroa dela, porque ela não tinha como ir ao homem, até porque ela não ia falar com ele, mas ela disse: olha, eu vi que o meu patrão, ele tem uma doença, e se ele fosse lá em Israel, o Deus de Israel, ele é poderoso, e lá tem um profeta, e se ele fosse lá falar com esse profeta, ele sairia curado. Na hora, quando ela ouviu isso, olha, qual esposa que não quer ter seu esposo por mais tempo ao seu lado? Ela correu, avisou a ele correu, avisou o rei que era na época o dominador do mundo antigo, escreveu uma carta e enviou ao rei de Israel e disse: eu estou enviando um homem que tem lepra e eu quero que você volte ele para mim curado. O rei de Israel, quando leu aquela carta, embora
embora tivesse muito poder, mas ele não podia curar enfermidade, era uma doença incurável. Ele disse: eu acho que o rei da Síria está querendo achar uma ocasião para brigar comigo, para lutar comigo. Eu sou Deus para curar esse homem e mandar ele curado. Só que o Deus do céu, ele fala com o ser humano. Quem crê nisso pode levantar a mão e dar glória. O Deus do céu, ele fala com o homem. E Deus falou com o profeta. E o profeta foi lá e disse ao rei: se preocupe não, seu rei. Mande ele vir até mim que a gente resolve a situação. Porque Deus já tinha revelado a ele. E aí a Bíblia diz que aquele homem foi enviado ao profeta. Só que quando ele chega na casa do profeta, ele queria que o profeta recebesse ele muito bem. Até porque se tratava da maior autoridade na área militar do mundo antigo. E o profeta, muito simples, disse a ele: olha, o senhor quer ser curado? Vai lá no Rio Jordão e dá 7 mergulhos. No 7º mergulho, o senhor vai ser curado. Só que ele não foi atender ele na porta de casa. Ele mandou o servo dele. Aquele homem se encheu de ira. E ele disse assim: porventura, ele não poderia vir aqui me receber? Porventura, lá na Síria não tem um rio chamado Abana e Farpá, que eram rios de águas cristalinas, e esse profeta mandava ele tomar banho num rio de água barrenta. Eu não vou de jeito nenhum. E voltou sem a cura. Por quê? Por causa do orgulho. Por causa que faltava nele o princípio da gratidão. E quando ele vai embora, um servo chegou perto dele e disse: meu senhor, porventura foi lhe pedido alguma coisa difícil? Ele lhe pediu dinheiro? Se ele tivesse pedido ao senhor ouro, prata, o senhor não daria? E aí aquele homem, olhando para ele, Naamã, olhando para ele, disse: realmente, você está certo. Inclusive eu trouxe presente para eles. Tem ouro, tem prata, tem tudo para entregar a ele. E realmente ele não me pediu nada disso. Ele só me pediu 7 mergulhos no Jordão. E a Bíblia diz que ele voltou. E ele voltou humilde. E ele não foi mais na casa do profeta. Ele foi fazer o que o profeta tinha dito. E a Bíblia diz que ele foi para o Jordão, tirou as suas vestes, e todos viram que ele estava leproso, condenado à morte. Mas ele deu, imaginou um grande homem poderoso ali no Rio Barrento, primeiro mergulho. Talvez alguém olhasse e dissesse assim: isso é uma coisa insana, isso é uma coisa ilógica. Deixa eu só dizer uma coisa para os irmãos e para todos que me ouvem: Deus não trabalha na lógica humana. Deus não precisa da lógica humana para fazer o que Ele quer fazer. A história diz, e a ciência luta para provar o contrário, mas quanto mais luta, mais não consegue. Até porque a teoria da evolução até hoje é teoria. Aleluia! E tudo converge para a verdade de que Deus é o criador de todas as coisas. Ele é o que criou o céu, Ele é o que criou a terra, Ele é o que criou o mar. E como foi que Ele criou? Simplesmente com o poder da sua voz, dizendo: haja luz, e houve luz. Aleluia. E até hoje grandes homens na ciência se levantaram, escreveram muito, foram célebres nos seus escritos, mas até hoje não se sustenta, e ainda a ciência diz que é teoria. E por que é teoria? Porque ciência é aquilo que se comprova, é aquilo que se leva para um laboratório, é aquilo que se estuda, é aquilo que se comprova. Mas com Deus não é assim. Sabe por quê? Porque homem nenhum pode pegar Deus, levar ele para um laboratório e estudar ele, porque Deus não tem interesse, aleluia, que nenhum homem acredite nele dessa forma. O que Deus ele é, e ponto final. O homem pode nascer e viver mais de 100 anos, e se nos seus 100 anos de vida ele nunca der um glória a Deus, ele vai morrer, porque ele é um candidato a defunto, e ele vai feder assim como qualquer um outro, e Deus continua reinando para todo sempre, porque Deus ele é eterno, e não há quem possa arrancá-lo do seu trono, da sua majestade. Ninguém. Simplesmente ninguém. Se o homem der glória a Deus, ele é Deus. Se o homem não der glória a Deus, ele é Deus. Se o homem crê em Deus, ele é Deus. Se o homem não crê em Deus, ele continua sendo Deus. Ninguém pode ir lá no trono de Deus e dizer: saia daqui, porque agora vai sentar outro.
eternamente, para todos sempre. E a Bíblia diz que um dia todos os homens terão que se dobrar perante Ele e terão que confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Mas aquele homem, permita-me concluir, a gente ainda vai ouvir a gratidão, o agradecimento de vocês, mas permita-me concluir. Aquele homem deu 7 mergulhos. Dona Carol, no 7º mergulho, a Bíblia diz que a pele dele ficou como a pele de uma criança. Isso aqui é só para quem crê em Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu quero fazer questão de dizer isso aqui. Esse mesmo Deus, ele não só é um Deus histórico, não. Ele é um Deus experimental. Eu conheço Ele. Luquinhas, meu filho, está por aqui? Cadê Luquinhas? Ali. Cadê Luquinhas? Está onde? Meu filho, venha cá, por favor. Ele é bem vergonhoso. Mas esse meu filho aqui, quando nasceu, ele teve um problema de uma micrognatia. E esta micrognatia era um problema que eu não conhecia o que era isso, e depois a gente vai estudar e vai... Enfim. E ele tinha uma micrognatia. Quando ele nasceu, ele não pôde vir para casa. Eu, como pai, né? Já contei um pouco da minha história. E eu, como pai que tive ele como primeiro filho, todo pai de primeiro filho fica meio besta, né? A gente limpa até o teto para não ter nenhuma poeira para o menino quando chegar. E eu fiz tudo isso. Mas o interessante é que quando ele nasceu, não pôde vir. E aí os médicos caíram em cima. Dr. Rui, que é um dos grandes nomes aqui do estado, é o chefe do CADEF, do IMIP, é também o médico-chefe do setor de plástica do hospital, aquele que fica ali na avenida, é o Português. E ele olhou e vendo, aí disseram a mim, esse queixinho dele que você está vendo aqui não existia. Aí o médico disse, ele não pode ir para casa. Eu disse, eu vou levar meu filho. Ele disse, não pode. Esse menino aqui, a gente não podia pegar ele invertido para cima, como normalmente a gente pega assim. Tinha que pegar ele com a barriga para baixo. E aí eu disse, mas por que, doutor? Aí o médico disse, é porque ele tem uma micrognatia. Vou lhe explicar sem termos médicos, científicos. É como se o seu filho nascesse sem o queixo. Ele não tem queixo. E o queixo da gente serve como uma caixa para a língua. Apoia a língua. Como ele não tem o queixo, ele é retraído totalmente, a língua é maior do que o queixo. Se você virar ele corre um risco de a língua descer e ele morre como se fosse uma espécie de um choque por asfixia. Ele se sufoca com a própria língua. Eu disse, doutor, e aí o que é que vai fazer? Ele disse, o processo é longo. Seu filho vai ter que ficar aqui no hospital por longo tempo. A gente vai ter que colocar um distrator. Eu disse, o que é isso? Se a gente vai furar o maxilar pequeno que ele tem em 4 lugares, com uma broca, disse número, disse tudo, e a gente vai ter que encher o rosto dele de ferro. E aí ele vai passar 1 ano com o queixo todo furado de broca, de um lado para o outro, e todo mês a gente vai acochar, que é para ver se ele escapa, se o queixo volta para o lugar. Eu disse, tá certo, doutor, mas só Jesus sabia como era que eu estava. Eu disse, tá bom, doutor. Aí ela ficou chorando, eu dei um de forte. Quando eu cheguei na minha casa, eu fui orar. E você sabe como é que o crente da Assembleia de Deus ele ora? Ele ora com os pés para trás, assim. Eu fui orar, sabe por quê? Porque eu não tinha recurso, eu não tinha condição, eu não tinha posse, eu não tinha nada, mas eu tinha um Deus que os meus pais me ensinaram a confiar nele. Cheguei na minha casa, dobrei os meus joelhos e lá no meu quarto eu comecei chorando e eu só dizia uma coisa a Deus, irmã Giovana. Eu dizia, Deus, ele é o meu filho. Deus, eu andei nos teus caminhos, eu me casei, eu procurei honrar, somente uma mulher tive em toda a minha vida, como ela me casei, é o meu filho. Senhor, o Senhor vai deixar isto acontecer? Olha, Senhor, o que os médicos disseram, e de repente é coisa para crente, mas eu vou contar porque eu sou crente, e aqui tem um monte de crente que glorifica a Deus, porque tem experiências com este Deus que fala com o homem na terra. E no meu quarto, dona Carol, de repente eu vi quando um clarão de luz entrou no meu quarto. Eu não sei por onde ela veio. E eu não via o armário, o guarda-roupa, eu não via
filho, me ajude a não questionar, me ajude a não fazer perguntas sem resposta. Eu não quero, Senhor, me ajude, mas é o meu filho. E de repente, daquele clarão de uma voz, do clarão de luz saiu uma voz que disse assim: o teu filho é mais meu do que teu. Eu ouvi audivelmente, assim como que alguém estivesse falando perto de mim. E quando ele disse aquilo, eu abri os olhos e eu não via nada, eu só vi um clarão de luz. Eu olhei para cima, enxuguei as lágrimas e disse: Deus, se ele é mais teu do que meu, então o problema dele é teu também, resolva. Não deu mais do que 15 dias. O queixo do menino cresceu sem um parafuso, sem um prego, sem uma cirurgia. Voltou no lugar e até hoje está aqui essa coisa linda. Vai, meu filho, tu és de Jesus, pode ser. Aleluia, está aqui um milagre operado pela mão de Deus. Doutor Rui não colocou sequer uma agulha, quanto mais um distrator. O Deus dos crentes é esse Deus que faz o queixo voltar para o lugar. Este mesmo Jesus, ele curou os 10 leprosos. E quando ele curou os 10 leprosos, o tempo não dá para a gente dissertar tanto, só uma vigília, né? Doutor Jair, vai a dica, tá? Aleluia. Marca uma vigília com os crentes e o senhor vai ver o que é história bonita. Glória a Deus. Aleluia. Tira um tempo, eu sei que isso é corrido, mas tira um tempo. Aleluia. E Deus vai lhe abençoar muito mais. Sabe por quê? Porque o que o Senhor já está fazendo aqui, isto é uma expressão de gratidão. É este princípio. Jesus disse que um dos 10 leprosos, para o tempo não mais iremos tomar tempo, né? Mas que Jesus disse que daqueles 10 leprosos, é interessante a forma como Jesus curou eles. Sabe por quê? Não teve receita. Deu glória para Jesus aí? Não teve uma consulta com médicos famosos, mas teve uma consulta com o médico dos médicos, que também é Jesus de Nazaré. E Jesus disse assim: olha, vai se apresentar ao sacerdote. Sabe como foi que Jesus curou? Quando eles tomaram coragem e deram o primeiro passo. Quando eles deram o primeiro passo, a Bíblia diz que eles foram curados andando. Quando eles chegaram lá para o sacerdote olhou e eles estavam curados. Tinham quantos? 10. Só voltou. Mas aquele um que voltou, Jesus disse a ele: não foram 10? Onde estão, João? Só um voltou. A Bíblia diz que ele agradeceu Jesus. Ele abraçava os pés de Jesus. Veja, o princípio da gratidão. Ele abraçava os pés de Jesus e agradeceu a Jesus. Jesus disse assim: filho, levanta, vai, a tua fé te salvou. Parece nada, né? Jesus reconheceu que ele sabia o que era princípio de gratidão. Sabe o que Jesus disse a ele? Você vai curado e no final da tua vida eu vou te dar a salvação, que é a maior riqueza que o homem pode possuir. Todo mundo, irmão, tem medo de morrer, sim ou não? Eu mesmo não tenho nenhuma vontade de morrer. Quem quiser, pode passar na frente. Mas o senhor vai para o céu? Vou, mas eu quero ir vivo. Deu para entender? A Bíblia diz que Jesus vai voltar e vai levar a igreja, e a igreja vai subir assim, ó, de uma vez só. Isso é para crente, tá? Aleluia. Então eu não quero morrer. Todo mundo tem medo da morte, sim ou não? Sim, todo mundo tem. Mas eu quero dizer uma coisa: aquele que recebe a bênção da salvação, que é a maior bênção, ele até pode ter medo de morrer, mas ele morre em paz. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu vou te abençoar nessa vida. Enquanto você viver, eu vou te abençoar. E depois que você partir dessa vida para outra, eu te darei a salvação e tu vai viver uma vida eterna em paz. Isto é o princípio da gratidão a Deus. Aqueles que são gratos a Deus, aqueles que reconhecem a soberania, a grandeza, o favor, a graça. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é um favor que a gente não merece e Ele dá.
Aqueles que conhecem a misericórdia de Deus, é o castigo que a gente merece, e Jesus livra a gente desse castigo. Jesus nos livra do inferno, Jesus nos livra da perdição eterna, por conta da sua misericórdia. E eu quero dizer uma coisa: a graça de Deus, ela tem alcançado aqueles que é grato. Eu quero dizer aqui a família Meireles, que nos convidou aqui para agradecer a Deus pelas bênçãos e rogar a Ele que continue abençoando. Eu quero dizer, esta ação de vocês, ela está registrada lá no céu. E eu quero dizer a vocês, Jesus tem muito mais para fazer na vida de vocês. Jesus tem muito mais para fazer na vossa família. Jesus tem muito mais para que através de vocês a bênção de Deus possa alcançar mais vida. Continuem gratos. Vamos render a Deus, irmão. Ficamos de pé. Aleluia. A nossa gratidão a Ele. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Senhor, te agradecemos por todas as bênçãos. Te agradecemos, Senhor, por tua bondade, por tua graça. Senhor, te agradecemos, Senhor, pela vida de Dr. Jair, pela vida de Dona Carol, pela vida de Dr. Ivo Meireles, pela vida de Ana Cecília, pela vida de toda a família, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esta empresa. Meu Deus, que em meio a tantas adversidades, tantas as coisas, tantas as lutas, o Senhor tem abençoado. Mas queremos te pedir, continue abençoando a safra, continue abençoando a indústria, continua, Senhor, abençoando a administração. Senhor, meu Deus, te agradecemos pela gratidão da família Meireles. Meu Deus, abençoa, entra com salvação, alcança com a tua graça, mostra o teu poder, Senhor. Nós te rogamos porque tu és a salvação, tu és o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém. Em nome do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e também em nome do nosso pastor local da igreja em Primavera, agradecer, doutor Jair, o seu carinho, a sua atenção, o seu cuidado para com a empresa, que também tem abençoado tantas pessoas da nossa igreja, não é? E queremos agora facultar a oportunidade ao senhor, para o senhor trazer aqui os seus agradecimentos. E como igreja, já quero, em nome de toda a igreja, lhe dar um abraço, não é? Amém? Deus abençoe. Obrigado. E vamos ouvi-lo. Amém, meus irmãos? Boa noite. Eu quero dizer que eu confesso que, como eu disse ao senhor, há uma noite como essa de vocês e minha também, quando sou convidado da minha família, ela é muito bem organizada, como eu falei ao senhor, e eu preferia vir como convidado, mas eu tenho que dizer que o senhor hoje se empolgou. O senhor se empolgou de maneira que fica até difícil para mim aqui falar, porque foi uma noite belíssima, foi uma aula de teologia que o senhor deu aqui para todos nós e para mim, e eu acho que foi uma noite muito grandiosa, onde todos nós nos sentimos muito à vontade, carinhosamente recebida por todos vocês.
Então vai o meu muito obrigado a cada um. Poder estar aqui com a Ana Cília, com minha mãe. Meu pai, doutor Ilvo, não pôde estar aqui, ele realmente está mais velho, como vocês sabem, às vezes na idade fica mais limitado. E eu também queria citar o doutor Alexandre, porque ele não está aqui, porque não pôde estar, mas é parte integrante e certamente gostaria muito de estar aqui conosco, e ele compartilha com as pessoas que estão aqui no dia a dia, não é, com a empresa, não é, Rinaldo, com todos nós que estamos aqui presentes. Ele pediu, inclusive, me telefonou antes de eu chegar aqui para mandar um abraço para cada um de vocês. Bem, Deus é bom o tempo inteiro, até quando não tem lógica, como o senhor disse, porque aqui a terra é dos homens, mas a gente às vezes quer seguir essa lógica dos homens, mas Deus está aqui, está no céu, e Ele faz de uma maneira que muitas vezes todos nós, inclusive eu me incluo, no andar da vida a gente se passa por momentos mais difíceis e a gente vê que inesperadamente vem uma luz e nos salva. E nos salva principalmente quando a gente no dia a dia, pastor Marconi, vou chamar o senhor evangelista Marconi, não é isso? Quando a gente pratica o bem, quando a gente quer o bem ao próximo, quando a gente se preocupa com o próximo, né, com mais ajuda de Deus em oferecermos mais paciência, mais tolerância, mais compreensão, e tudo isso irrigado pelo amor, porque quando se tem o amor, como num ambiente desse, a gente se sente muito bem, mais leve, e isso nos faz muito bem para a nossa consciência, que eu acho que aqui todos nós que estamos na Terra temos um propósito, temos nossas famílias, nossa felicidade, e a gente tem que brigar por isso. Quero desejar a todos vocês uma boa safra, muita fé, muito coleguismo, muita compreensão, como eu falei, e tudo de bom para todos vocês. Boa noite. Glória a Deus, por agradecimento, e dizer, reiterar, como sempre, com as nossas orações, porque não podemos fazer pelo Senhor, a gente roga por aquele que tudo pode fazer na sua vida, como pessoa, como família, como homem, porque o Senhor é de carne e osso. O Senhor tem problemas, o Senhor tem sentimentos, o Senhor tem dificuldades, e com certeza, às vezes até as impossibilidades batem na porta, e eu creio que é nessa hora que o Senhor certamente diz, meu Deus, como eu vou fazer? Mas Deus dá sempre uma saída, amém? Ele tem demonstrado isso. Muito obrigado, Deus. Deus abençoe. Mas queremos também ouvir, né, Dona Carol, ela que é a mãe, ela que é uma pessoa muito simples e admirável, amém? Queremos agradecer. Com muito carinho eu estou aqui, certo? E com muito carinho eu estou por aqui, vendo todos vocês e até já vendo os filhos de vocês, eu já chamo de netos de primavera também. Certo? Agora, aqui eu queria dizer a vocês que é um momento de fé muito profunda, certo? Que nós todos sentimos isso. É muito forte o culto de vocês, certo? E como o pastor disse, a vida, e eu repito muito essa frase sempre que eu estou, a vida é como ela é, para todos nós, certo? E se nós não tivermos essa fé em nosso coração, nós não seremos alegres, certo? E acho que a igreja nos dá essa alegria, dessa fé, certo? E eu queria agradecer, eu também fico muito contente, porque aqui eu encontro, sei que muitos colaboradores morreram, mas encontro as famílias, certo? Isso me dá muita saudade e me emociona muito, certo? Porque eu morei aqui 50 anos
com meus filhos aqui, quando eles começaram a estudar, é que eu fui para o Recife, certo? E eu queria que o pastor, quando tivesse uma noite de louvor, eu estar presente, certo? Porque realmente, para a gente ir como essa vida é, como ela é, nós temos de ter esse Jesus dentro de nós. Obrigada, gente. Obrigada, pastor. Certo? Gostaria de lembrar do pastor, eu não guardei o nome, Isaac, que o ano passado estava aqui conosco, e certamente eu sei que ele está aqui. Certo? Certamente não, tenho certeza que ele está assistindo esse culto nosso. Obrigada, gente. E obrigada ao senhor. Obrigado, dona Carol. Queremos também, e o agradecimento de doutora Ana Cecília, ela que é também a diretora, filha, amiga, Vamos ouvir o seu agradecimento, Ana Cecília. Eu só tenho a agradecer a vocês por tanta oração, por tanto louvor, a minha família, a empresa e realmente a maior riqueza que a gente pode ter, os valores inegociáveis. Eu gosto muito dessa camisa, acho, porque a gente, qual o valor inegociável? A gente ser imagem e semelhança de Deus. Amém, isso é muito lindo, gente, isso é o que nos fortalece, a gente pode tudo naquele que nos fortalece. Então, assim, é uma graça de Deus a gente estar aqui com saúde, com raciocínio, em perfeito estado, tanto no hospital, que gostaria de participar de um culto e não podem, como o senhor rogou aí no início do culto, pelos enfermos. Então, assim, dizer que é uma graça de Deus a gente ter a fé, a gente ter o entusiasmo, entusiasmo significa dizer a palavra, cheio de Deus, e pedir a Deus que a gente tenha coragem para mudar as coisas que a gente pode mudar, porque Deus nos dá a força, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, serenidade para aceitar as coisas que a gente não pode mudar e sabedoria para distinguir a diferença, porque as dificuldades vêm para nos fortalecer, porque se Deus é Pai e Ele permite que a gente passe por dificuldades como o senhor passou por essa provação, foi emocionante o senhor contando para o seu filho, é para nos tornar mais forte e para nos lembrar que nós somos imagem e semelhança, que a gente nunca esqueça dessa condição e que a gente procure agir como filhos de Deus, devolvendo em forma de gratidão a graça que a gente recebe, tratando o nosso irmão também como filho de Deus, para que a gente seja instrumento a serviço de Deus, para que a gente multiplique a presença dele. Nós somos graça e nós temos por obrigação multiplicar a graça. E para isso nós temos que viver o caminho da santidade. Então, gente, glória a Deus por estar aqui. A paz a todos vocês. Sintam-se abraçados. Para mim é uma honra estar com vocês. Eu aprendo muito aqui em Alzina, aqui em Primavera. Vocês são pessoas muito fortes. Vocês são pessoas raiz. Vocês não dizem não para nada. A Alzina quebra, estão lá, 24 horas. Rinaldo aqui. O trabalhador do campo está lá, com sol, com chuva, e ele está lá. Então, assim, para mim, vocês são imagem e semelhança de Deus. Vocês são muito fortes. Vocês são preciosos. E eu só tenho a agradecer por tanta oração, por um momento tão lindo como esse. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz aqui, meus irmãos? Graças a Deus. Como é bom, É bom a gente estar trabalhando. Quem está no escritório, quem está no campo, quem está na indústria, quem está guardando alguma coisa, atento aos cuidados, enfim. Mas hoje é dia que a gente parou, percebeu? É dia que a gente viemos aqui agradecer. Claro que nem todos puderam chegar. Queremos aqui registrar, os nossos agradecimentos também ao doutor Alexandre, que também de forma muito amigável, sempre tem muito se emocionado conosco
e nós queremos agradecer o doutor Alexandre. Creio que ele verá pelas mídias da usina, né? Mas vai aí o agradecimento do nosso pastor presidente, pastor Ailton, e também do nosso pastor, o pastor Walter, que gostaria muito de estar aqui com vocês. Ele fez questão, né, de pedir que dissesse isso a vocês, que ele gostaria muito, mas por um compromisso previamente marcado, ele não pôde estar aqui. Mas, mais uma vez, queremos agradecer ao doutor Ilvo, agradecer ao senhor, agradecer ao doutor Alexandre, agradecer a dona Carol, a dona Cecília, enfim, agradecer a todos que vieram também, colaboradores que representam, estão cada qual nos seus devidos setores. Que Deus abençoe a vida de vocês.